Vamos fazer a questãozinha 104? Olha só. O Programa Nacional de Desburocratização, implantado no início dos anos 80, idealizado pelo ministro Hélio Beltrão, caracterizou-se pela retomada dos conceitos contidos no Decreto-Lei número 200, de 1967, buscando, assim, a atuação administrativa centralizada, sem, no entanto, deixar de lado a dimensão política do governo. Bom, se a gente está falando de um programa de desburocratização, eu não posso dizer que eu vou retomar a atuação administrativa centralizada, pois a centralização é uma característica da administração quando ela surgiu. Antigamente realmente acreditava-se que o cara lá de cima ia ter todo o poder de decisão e assim ele teria mais influência, já que ele era o maior conhecedor da empresa. Só que hoje em dia não, hoje em dia a gente está falando de descentralização, dar mais autonomia aos níveis inferiores. Eu não posso dizer que a A está verdadeira, está falso. B. Pela diminuição do peso das instituições burocráticas no serviço público, procurando retomar alguns procedimentos tradicionais da rotina administrativa, não necessariamente alinhados com a eficiência. Não. Essa parte de estabelecimento de métodos, de processos, retomar a rotina administrativa, isso está mais associado com a burocracia. A administração gerencial, ou o Programa Nacional de Desburocratização, que na verdade é o que a questão está falando, ele está querendo adotar novos conceitos. Ele está procurando idealizar. Ele vai fazer um estudo detalhado de como está o funcionamento das várias empresas, das várias instituições públicas, e aí procurar adotar estratégias para tentar flexibilizar. Então não é retomar conceitos tradicionais, não é retomar a rotina administrativa e mais. Ele fala aqui, não necessariamente alinhados com eficiência, não. Se a administração burocrática estava cara demais, a nova administração, os programas de desburocratização iriam querer conseguir a eficiência. Falsa também a B de bola. C. Pela implementação por meio de uma sólida base parlamentar de apoio, o que lhe forneceu condições inéditas de sustentabilidade. E, infelizmente, todas as tentativas de reforma não conseguiram bons resultados. Isso já é questãozinha, manjada. Então, não posso afirmar que teve, sim, bons resultados. Falso. D. Por focalizar o usuário do serviço público, verdade, é uma nova estratégia da nova gestão, e divulgar amplamente seus princípios norteadores, concentrando-se na produção de mudanças no comportamento e na atuação da burocracia pública. Perfeito. Eu vou justamente focalizar o cidadão e adotar novas formas de gestão também na parte burocrática. Perfeito. Gabarito letra D. E pela introdução no setor público de alguns estilos gerenciais baseados nos modelos e princípios administrativos do setor privado, conseguindo assim a ampla adesão de empresas estatais e dos principais grupos financeiros do país. Pessoal, se essa reforma administrativa tivesse conseguido uma ampla adesão das empresas estatais e dos principais grupos financeiros do país, se tivesse conseguido um bom resultado, isso na década de 80, você acha que teria sido necessário, na década de 90, a implementação da administração gerencial, se o Programa Nacional de Desburocratização tivesse dado resultado? Não. Então, infelizmente, não conseguiu apoio, por causa que não era de interesse daqueles políticos eleitos que as coisas funcionassem, pois eles estavam muito bem ganhando e satisfazendo seus próprios interesses da maneira burocrata, cheia de regras, cheia de normas e a lentidão que existia. Tá certo? Então, infelizmente não conseguiu a adesão, infelizmente não conseguiu bons resultados. Lembre-se, todas as tentativas de reformas não conseguiram resultados adequados antes da implementação da administração gerencial. Então, letra E está falsa, assim como a letra C. Muito bem. Questãozinha 105. No início dos anos 80 do século passado, com a criação do Ministério da Desburocratização e do Programa Nacional de Desburocratização,
registrou-se uma nova tentativa de reformar o Estado na direção da administração gerencial. Verdade. Estava sob orientação de Hélio Beltrão. Isso é por razões claras. Por exemplo, a gente vai ter a crise fiscal no final da década de 70. O Brasil gastava mais do que ele conseguia arrecadar. Estamos também como um aspecto da crise, a obsolescência da burocracia. A burocracia não conseguia mais atender à expansão do Estado. E vamos ter também esse excesso de nepotismo, excesso de regras que continuam vigentes no nosso país. Então era necessário desburocratizar. Mais uma tentativa no rumo da administração gerencial. Só que, na prática, não conseguimos bons resultados. 106. A estruturação da máquina administrativa no Brasil reflete a forte tradição municipalista do país, cujo ímpeto descentralizante se manifesta na Constituição de 1988, reforçado pela longa duração do período transcorrido entre 1964 e 1985, marcadamente caracterizado pela associação entre autoritarismo e centralização. Pessoal, essa questãozinha aqui está perfeito. Essa estruturação da máquina administrativa, ele mostra exatamente como era a maneira de se administrar. Parecia que estava se administrando o quintal de uma casa. Essa estruturação da máquina administrativa procurava um ímpeto descentralizante, ou seja, procurava descentralizar, dar mais autonomia aos níveis inferiores. Se manifesta na Constituição de 88, reforçado pela longa duração do período transcorrido entre 1964 e 1985, que é aquela parte do regime militar, marcadamente caracterizado pela associação entre autoritarismo e centralização. Perfeito. Muito bem. Então, 106, verdadeiro. 107. Constitui exemplo do enrijecimento burocrático sofrido pela administração pública contemporânea após a edição da Constituição Federal de 1988. Pessoal, a Constituição Federal de 88 caracteriza um processo de engessamento, um retrocesso em relação à administração gerencial. Ah, Giovana, mas eu ouvi falar que a nossa Constituição é linda. Como é que você vai ficar dizendo que a nossa Constituição foi um retrocesso? Opa, cuidado. Eu falei que ela é um retrocesso, e não sou eu que estou dizendo, são os livros. Ela foi considerada um retrocesso na evolução da administração gerencial. Pois aquela autonomia que tinha sido dada pelo decreto número 200, aquela autonomia dada à administração indireta, que o decreto número 200 deu para a administração indireta, foi retirado ao exigir que a administração direta e a administração indireta seguissem e obedecessem às mesmas regras. Tá certo? Então, a partir do momento que eu vou retirar a autonomia e colocar mesmas regras para a administração indireta e direta, eu estou voltando à administração burocrática, eu estou enrijecendo, por isso que ela é considerada um retrocesso. Tá certo? E para tentar regulamentar a situação que existia na época em relação aos funcionários que trabalhavam em instituições públicas e que não tinham feito concurso público, determinados funcionários que trabalhavam a mais de um prazo X, eles adquiriram a estabilidade. Todos nós conhecemos pessoas que adquiriram estabilidade no serviço público sem ter feito concurso, não é assim? E aí a gente está falando de mais de 400 mil servidores. A máquina administrativa ficou lotada de gente. Então, bora lá. Letra A. A generalização do processo licitatório também para os entes descentralizados, não obstante a exclusão em relação aos mesmos da regra do concurso público. Pessoal, a regra do concurso público foi implementada, não foi excluída, tá certo? Letra B. A transferência maciça de atribuições e recursos a estados e municípios. Não foi isso que a Constituição Federal veio fazer. Transferir tanto... O celular que está tocando. Transferir as atribuições para municípios. Não foi aqui. C. A subordinação dos entes descentralizados
as mesmas regras de controle formal utilizadas na administração direta. Aqui sim, que é justamente o que a gente acabou de mencionar. D. A obrigatoriedade da isonomia salarial entre diversos poderes. Nada a ver. A não delimitação das atribuições e competências da União, Estados e municípios, gerando sobreposição de órgãos nas diversas esferas do governo. Também não. Então preste atenção aqui. A Constituição Federal de 1988, em relação à administração gerencial, é considerado um retrocesso porque obrigou a administração indireta a seguir as mesmas regras da administração direta. Tá claro? Então, gabarito, letra C. Muito bem. Questãozinha 108. A Constituição de 1988 promoveu um avanço significativo na gestão pública, concedendo mais flexibilidade ao aparelho estatal. Lembre-se que ela veio enrijecer. Ela é considerada um retrocesso. Então, ela não concedeu mais flexibilidade. Na verdade, ela tirou a flexibilidade. 113. A Ave Giovana pulou. É porque eu tive que anular algumas questões que estavam misturadas e eu já tinha diagramado essas questões, tá? Então, olha só. 113. A ideia de reengenharia do setor público conjuga as noções de reforma do Estado e reforma do aparelho do Estado, ambas presentes no plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Dentro desse conceito, cabe distinguir no denominado aparelho de Estado. Olha só, a reengenharia é uma ferramenta da gestão da qualidade, onde vou procurar mudar drasticamente as coisas que estão funcionando atualmente. Isso ou porque a situação é calamitosa ou porque está se prevendo uma situação calamitosa. A gente vai ter 4 setores do aparelho do Estado. Você lembra disso aqui? Vamos lá. Inserir. Então, olha só. A gente vai ter 4 setores do aparelho do Estado. A gente vai ter aqui o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, serviços não exclusivos, e produção de bens e serviços para o mercado. Para o mercado. Então, olha só. O núcleo estratégico basicamente é formado pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, responsável pela elaboração das políticas públicas e cobrar o seu cumprimento. As atividades exclusivas são aquelas que apenas o governo pode executar. Quando a gente fala, por exemplo, de segurança pública, fomento. Serviços não exclusivos são aquelas atividades que o governo pode ser que execute ou não. Mas se alguém vai executar, o governo precisa subsidiar e fiscalizar. E aí a gente está falando de atividades voltadas à saúde, educação, pesquisa e promoção da cultura. E temos a produção de bens e serviços para o mercado. São atividades econômicas que ou o governo executa ou deixa para a instituição privada executar. São atividades na área de energia, telefonia, tá certo? Então, esse a gente vai ter os 4 setores do aparelho do Estado. Não podemos confundir a administração gerencial com o Estado mínimo. No Estado mínimo, ele iria reduzir a sua influência, o Estado, e ficar apenas no núcleo estratégico. Na administração gerencial, não. Quando necessário, eu faço como Estado. Quando necessário, eu pago para que outros façam. Quando necessário, eu fiscalizo. Quando necessário, eu alavanco, eu auxilio. Tá certo? E quando necessário, eu me afasto. Tá bom?
Então, vamos lá. Letra A. O núcleo estratégico, onde se exercem as atividades de definição de políticas públicas, regulação, fiscalização e fomento dos setores de atuação exclusiva do Estado, como os de prestação de serviços de grande relevância social, sendo imprescindível a atuação direta do setor público em ambos os setores. Ele começa bem, né? O núcleo estratégico onde se exercem as atividades de definição de políticas públicas, regulação, fiscalização e fomento, tá certo? Dos setores de atuação exclusiva do Estado, como os de prestação de serviços de grande relevância social, sendo imprescindível a atuação direta do setor público em ambos os setores. Pessoal, aquelas atividades que são definidas no núcleo estratégico, aquelas políticas que são definidas no núcleo estratégico, não necessariamente são apenas de atividade de atuação exclusiva do Estado. Ele também pode regulamentar, fomentar atividades que não sejam exclusivas do Estado, tá certo? Eles vão regularizar, eles vão elaborar políticas públicas do Brasil como um todo, não apenas aquelas atividades de caráter exclusivo, tá certo? Então, o núcleo estratégico, onde se exercem as atividades de definição de políticas públicas, regulação, fiscalização e fomento das diversas atividades, a diverso funcionamento no Brasil, tá certo? E aí diz, sendo imprescindível a atuação direta. Aí olha só como ele começa a errar aqui, tá? Até aqui tá tudo bem. Então, dos setores de atuação exclusiva do Estado, como os de prestação de serviços de grande relevância social. Já tá falso. Porque os setores de atuação exclusiva do Estado não vai estar associado necessariamente a serviços de grande relevância social. Porque são serviços não exclusivos. Educação, pesquisa, promoção da cultura e saúde. Atividade exclusivamente exercida pelo Estado? Não. Então, na verdade, pessoal, não adianta nem a gente tentar corrigir aqui. Vamos voltar. Núcleo estratégico, responsável pela elaboração das políticas públicas e cobrar o cumprimento. Já as atividades exclusivas é que vai regular, fiscalizar e fomentar, tá certo? Os setores de atuação exclusiva é que vão fazer isso aqui. Que são prestação de serviços de grande relevância social. Não precisa atuação direta do Estado, pode ser uma atuação indireta também. Tá certo? Misturou, foi tudo os nossos 4 setores. B. O núcleo estratégico, assim considerado o governo em sentido lato, a quem cabe definir as políticas públicas dos setores de regulamentação, fiscalização e fomento, sendo mais adequado para a gestão das atividades deste último o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada. Não é este setor que vai realizar parceria com a instituição privada. Sabe quem é que vai ser? A produção de bens e serviços para o mercado. Fomento, fiscalização não é através de parcerias. São atividades que apenas o governo pode exercer. Tá vendo aí a confusão que ele está marcando? Muito bem. C. Os setores de atividades exclusivas, onde se exerce o poder extroverso do Estado de fiscalizar e regulamentar dos setores de serviços não exclusivos, onde o Estado atua simultaneamente em organizações públicas não estatais e privadas, como, por exemplo, na área de saúde e educação. Pode ser. Essa questãozinha aqui, bacana. Vamos ver a letra D. Os setores próprios da atuação do Estado, denominado núcleo estratégico. Definição de políticas públicas, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos. O núcleo estratégico não presta serviços públicos. Dos setores que devem ser reservados à atuação exclusiva do setor privado, como de intervenção direta no domínio econômico. Não. Aí não vai ser intervenção direta, vai ser indireta. Falso. E letra E. Os setores de atuação preferencial do Estado, denominado núcleo estratégico, dos setores de atuação preferencial do setor privado, consistente na intervenção direta no domínio econômico e desempenho de serviços públicos não exclusivos, cabendo ao Estado também fomentar a atuação do privado na função de agente regulador. Não é como fomento, e sim como fiscalização. Então, só voltando aqui. Núcleo estratégico, responsável pela elaboração das políticas públicas e cobrar o cumprimento. Atividades exclusivas, fiscalização, segurança pública, fomento. Serviços não exclusivos,
aquelas atividades que não precisam uma intervenção direta do Estado, apenas indireta, incentivando, subsidiando e fiscalizando. Saúde, educação, pesquisa e cultura. Produção de bens e serviços para o mercado. Se o governo sabe executar bem, ele faz. Se não, ele deixa que a instituição privada faça. Mas ele precisa fiscalizar, não subsidiar, desculpem, fiscalizar. Já que estamos falando de atividades básicas. Tá certo? Então, ó, letra C de casa. Muito bem. Continuando com a 114. A instituição, em 1936, do Departamento de Administração do Serviço Público, DASP, teve como objetivo principal suprimir o modelo patrimonialista de gestão. Perfeito, né? Agora, se eu te perguntar, ele conseguiu suprimir? Não. A administração burocrática foi implementada, mas não consolidada. Lembra dessa história? Muito bem. 115. O principal objetivo do plano diretor de reforma do aparelho do Estado, proposta pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Maré, publicada em 1995, foi a. Reduzir o planejamento centralizado, transferindo os instrumentos de coordenação e a regulação do aparelho do Estado Federal para os governos estaduais. Lembre-se que ele vem implementar a administração gerencial. B. Implantar a gestão por resultados, fortalecendo os sistemas de controle a posteriori da ação governamental. Isso sim. Então, o plano diretor, ele vem implementar a gestão por resultados. E o que é a gestão por resultados? Buscar maior eficácia, buscar uma maior qualidade. E procurando implementar o controle posteriori. Porque a administração burocrática, a gente tinha mais o controle a priori e concomitante. Porque acreditava-se que se eu fiscalizo a execução do processo, a eficiência seria alcançada. Tá certo? Então, gabarito, letra B de bola. C. Aprofundar a participação direta do Estado nos diversos setores da sociedade e da economia. Não, a administração gerencial não é aprofundar a participação. É procurar ter uma gestão participativa quando necessário. Reduzir a atuação do Estado ao necessário. Quando necessário, o governo se afasta, quando necessário, o governo intervém. D. Propor a substituição do modelo patrimonial pela administração pública com foco no cidadão, reforçando os sistemas de controles burocráticos. Essa foi com a reforma de 1936 e não com a reforma de 1995. Só que, ó, com foco no... Para ser a reforma de 1936, tem que ser com foco no processo. Fortalecer os órgãos centrais de planejamento estratégico do Estado, ampliando os sistemas de controle de processos. Pessoal, eu não quero fortalecer os órgãos centrais, eu quero ter melhores resultados. E para ter melhores resultados, eu preciso de flexibilidade. E para ter flexibilidade, eu preciso dar autonomia. E eu não quero ter o controle do processo. Isso já veio na burocracia e não deu certo. É o controle posterior e controle dos resultados. Muito bem. 116. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, elaborado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Maré, implementado nos anos 90, teve entre seus principais objetivos e diretrizes: a. Propiciar a reforma do aparelho do Estado, estabelecendo condições para que o governo possa aumentar sua governança, fortalecendo as funções de coordenação e regulação. Verdade. Qual é o conceito de governança? Você lembra? Governança é a capacidade de implementar eficientemente, eficazmente e efetivamente as políticas públicas. Então, o governo ele quer uma reforma no aparelho do Estado para tentar aumentar a capacidade do governo de administrar. Gabarito, letra A. Vamos ver se não tem outra melhor. Aumentar a eficiência da gestão. Aumentar a eficiência da gestão pública, privilegiando e fortalecendo os sistemas de controle a priori da atividade administrativa. Pessoal, essa letra B vai induzir você ao erro. Muita gente marcou a letra B. Lembre-se que a eficiência não é que eu não queira ela, só que eu quero mais eficácia. A governança está associada com eficiência, eficácia
Eficiência, eficácia e efetividade. Aí eu te pergunto, tá certo? Você vai preferir buscar aumentar a eficiência ou aumentar a eficiência, eficácia e efetividade? Aumentar a eficiência, eficácia e efetividade. Então, na verdade, a letra A é mais correta, em segundo plano seria a letra B. Tá certo? Muito bem. C. A profissionalização dos setores estratégicos da administração e a ampliação da participação direta do Estado nos diversos setores da sociedade e da economia. Não. Eu vou procurar reduzir a interferência do Estado ao mínimo, ao necessário, tá certo? E aí eu vou procurar dar mais autonomia, eu vou procurar ter uma gestão mais participativa para ter melhores resultados. D. A reforma do Estado mediante a substituição do modelo burocrático pela administração gerencial. Até aí não tem problema nenhum. Com foco no cidadão. Perfeito. Prescindindo, ou seja, rejeitando assim, de sistemas de controle a priori e a posteriori. Primeiro, eu não vou rejeitar a priori. Eu apenas vou dar mais ênfase a posteriori e muito menos vou rejeitar o posteriori. Então, essa última parte é que torna a questãozinha falsa. É o fortalecimento do núcleo estratégico do Estado, com a modernização das estruturas organizacionais, ampliando e fortalecendo os sistemas de controle, sistemas centralizados de controle de processo. Lembre-se que eu quero é descentralizar, dar mais autonomia, ter mais eficácia. Falsa. Então, gabarito realmente letra A. 117. Em relação às reformas administrativas empreendidas no Brasil nos anos de 1930 a 1967, julgo o item a seguir. Nesse período, a preocupação governamental direcionava-se mais ao caráter impositivo das medidas que aos processos de internalização das ações administrativas. Perfeito. Muitos teóricos dizem que a gente vai ter inúmeras falhas das tentativas de reformas, porque nenhuma analisou a situação, fez o diagnóstico, para depois estabelecer as estratégias de atuação. E sim, vinha uma imposição da gestão. O problema é que ninguém dorme patrimonialista e acorda burocrático. É uma mudança que deve ser integrada, é uma mudança que deve ser planejada. Hoje, com a administração gerencial, não. Não se pretende impor, e sim mostrar, através da gestão participativa, a importância da necessidade da mudança. Tá certo? Então, ó, 117, verdadeiro. 118. A reforma do aparelho do Estado, proposta pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado Maré, implantada nos anos 90, diferenciou-se da reforma proposta pelo Decreto-Lei nº 200, de 1967, ao... Qual foi a diferença entre a reforma proposta pelo Ministério da Administração Federal, certo? Implementada nos anos 90, que foi justamente a implementação da administração gerencial, com a reforma proposta em 1967. Vamos lá. A. Recuperar a capacidade de planejamento, coordenação e regulação do aparelho do Estado Federal sob a administração indireta e fundacional. Essa não vai ser uma diferença, e sim uma coisa igual. Então, ó, isso aqui a gente pode falar que é uma similaridade, na verdade. B. Priorizar a eficiência e a flexibilização da gestão pública e fortalecer a posteriori os sistemas de controle da atividade administrativa. Verdade. Essa parte de controle dos resultados, isso de flexibilidade, eles vão ter em comum. Mas a parte de posteriori vai ser uma diferença. Vamos ver se não tem outra melhor. Bota um asterisco aqui. C. Aprofundar a participação direta do Estado. Não, lembre-se que as duas queriam dar mais autonomia. D. Propor a substituição do modelo burocrático pela administração gerencial. O decreto número 200 não fala de gerencial ainda, certo? Com foco no cidadão, reforçando os sistemas de controle a priori. Opa, olha o que ele está dizendo aqui. A reforma do aparelho do Estado proposta pelo Ministério e reforma do Estado implantada nos anos 90 diferenciou-se da reforma proposta pelo Decreto-Lei nº 200 de 1967 ao propor a substituição do modelo burocrático pela administração gerencial, com foco no cidadão, reforçando os sistemas de controles a priori. Tá aqui o erro, ó. Se não fosse esse a priori, a questãozinha estava verdadeira. Eu até me confundi, porque eu não tinha lido a priori, era posteriori, né? Então a diferença é posteriori, não a priori.
Enfatizar o fortalecimento do núcleo estratégico do Estado, ampliando e fortalecendo os sistemas centralizados. Não, essa não é a diferença. Os dois, inclusive, tinham em comum dar mais autonomia. Então, ó, realmente fica a letra B de bola. Priorizar a eficiência, a flexibilização, tá certo? E fortalecer a posteriori os sistemas de controle da atividade administrativa. 118, B de bola. Tá certo? Vamos fazer só a 119 e a 120. Vai prolongar um pouquinho mais a aula, mas para a gente poder terminar essas questões. As tentativas de reformas ocorridas na década de 50 do século passado guiam-se estrategicamente pelos princípios autoritários e centralizados, típicos de uma nação em desenvolvimento. Não, isso aqui vai ser uma característica das reformas na década de 30. Então tá falso. 120. A soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em tarefas distintas e, posteriormente, como a coordenação é realizada entre essas tarefas é denominado de estrutura. É na estrutura de uma organização que eu visualizo, de uma maneira geral, como está dividida as tarefas, os trabalhos, como é que está a hierarquia. Gabarito da 120, letra A. A partir da próxima questão, a gente começa um novo bloco de questões, tá certo? Um abração a todos e até lá.